Um muro. Olha só. Um muro. Anote aí. Muro. Escada. Pense comigo. Escada. Para facilitar a visualização. Muro. Uma escada apoiada no topo do muro. Topo do muro. Forma com ele quem? O muro. Um ângulo de 60 graus. Pressupõe-se muro formar um ângulo de quantos graus com o solo? 90. Sim ou não? Por exemplo, quero saber a minha altura. Não posso ficar nessa posição? Claro que não. A altura tem que ficar o quê? 90 graus com o chão. Certo ou errado? Tá? Então, atenção. Muro perpendicular ao solo. Faz sentido? Faz sentido. Imaginem só. Escada, 20 metros de comprimento. Vou te fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Qual a altura do muro, supondo a escada atingindo o topo do muro? A outra pergunta. Qual a distância dos pés da escada ao muro? Vou chamar essa distância de x. E eu te pergunto, cabe trigonometria aqui ou não? Sim, por quê? Ângulo notável, certo ou errado? Sim. Cateto o que o meu x a 60? Cateto oposto. O h é cateto o quê? Adjacente. E o 20 metros é o quê? A hipotenusa. Vai trigonometria? Sim. Cabe trigonometria? Sim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Dá para achar o x e o h por Pitágoras ou não dá para achar? De jeito nenhum, professor. Tem que usar trigonometria. Portanto, nós vamos começar por trigonometria, tá? E aí eu faço uma outra pergunta. Dá para começar por quem, pessoal? Seno, cosseno ou tangente? Vamos lá. Seno é cateto oposto e hipotenusa. Sai ou não? Sim. Pelo seno eu consigo fazer. Professor, seno de que ângulo? De 60 graus. Pode começar. Seno de 60 graus. O ângulo é 60, com base no que nós acabamos de ver, dá para a gente confirmar o seguinte, por ser 60, dá para falar sobre o ângulo aqui de baixo, sim ou não? Dá para falar. Se aqui é 60, quanto vale o que está aqui em verde? 30 graus. Professor, eu quero usar o 30, pode? Pode. Não quero usar o 30, vamos usar o 60? Vamos. Seno de 60 é cateto oposto. Quem é o cateto oposto, por favor? É o x. Quem é a hipotenusa? É o 20. Tá lá, 20. Vou te fazer uma outra pergunta. Qual é o seno de 60? Consulte a tabela. Raiz quadrada de 3 sobre 2. No lugar do seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso é igual a x dividido por quanto? Por 20. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz há um minuto atrás. Vocês preferem multiplicar cruzado ou simplificar? Muito bem. Simplificando denominador com denominador, o que sobra aqui? 10. Multiplicando cruzado, vai ficar x, não vai? X é igual a quê? 10 raiz de 3. Essa é a resposta. 10 raiz quadrada de 3. Eu vou te desafiar a partir desse momento. Esse número irracional é muito famoso. Literalmente falando, a gente usa muito. Então anotem no caderno de vocês. A raiz quadrada de 3, ela pode ser dada por 1,73. A raiz quadrada de 2, mais um número irracional, é 1,41. E tem um outro cara famoso chamado π, que é 3 ponto o quê? Isso, 3,14. Eu sugiro, para o vestibular, leve esses três valores até o Enem, por que não? Tá? A raiz quadrada de 3, 173. Raiz de 2, 141. E o π, 3,14. Pode acontecer da sua resposta não estar dessa forma. Ela pode estar em decimal. Como é que ficaria em decimal? Me ajuda aqui. Quem é a raiz quadrada de 3? 173. 1,73.
x vai ser igual ao quê? Multiplicar o número por 10 é deslocar a vírgula, uma casa para a direita. Vai dar quanto? 17,3, como lá está em metros, 17,3 o quê? Metros. Essa é a resposta. Certo? Nenhum problema. Professor, eu prefiro usar 10 raiz de 3, sem nenhum problema. Quem é que nós encontramos? O x. 10 raiz quadrada de 3. Preste bem atenção. Eu posso encontrar o h de 3 formas. Me ajudem, por favor? Por Pitágoras, sim ou não? Sim. Por cosseno, adjacente hipotenusa, sim ou não? E tem um outro caminho. Tangente, co-k. Tá certo? Vamos usar cosseno, pode ser? Tranquilo. Vamos usar o cosseno. Cosseno de que ângulo? Olha só. Cosseno de 60 graus é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Hein? Cateto adjacente é o quê? H sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 20. De novo, consulte a tabela. Qual é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60, meio, metade, 1 sobre 2. Né? No lugar do cosseno de 60, 1, 2, metade, tudo isso é igual a H sobre o quê? Sobre 20. Nós vamos abusar da simplificação. E eu pergunto, dá para cortar? Dá para eu simplificar quem com quem? 2, 20. O que sobra aqui? 10. Aí eu pergunto, multiplicando cruzado, H vale quanto? 10. H é igual a 10. Multiplicando cruzado, eu chego que H vale 10 metros. Tá? Moçada, isso aqui pode ser trabalhado de uma forma mais sofisticada. Vamos imaginar essa situação. Questão clássica de prova. Questão clássica de prova. Olha essa situação aqui, moçada. Vamos imaginar aqui uma árvore, tá? Aqui o solo. Olha só. Solo, né? Árvore, 90 graus. Sempre que eu falar de uma torre, poste, árvore, pressupõe-se ângulo de quê? 90 graus, tá? O camarada está nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto A. A de ângulo, vamos lá. Estou aqui no ângulo, eu consigo avistar o topo de uma árvore segundo o ângulo de 60 graus, tá? Eu gostaria que você anotasse essa questão. Isso aqui é prova, viu, gente? Como se eu estivesse vendo isso na prova. Eu já vi isso aqui na UEM ao longo de 30 anos, no mínimo umas 10 vezes, pessoal. Sério mesmo. Ó, eu saio do meu ponto A e me desloco até o ponto B e passo a ver a mesma árvore, só que agora sob um ângulo menor, ângulo de 30 graus. Eu desloquei o quê? Do A para B, eu desloquei 60 metros. Eu estava em A, observava a árvore sob um ângulo de 60, desloquei 60 metros e passo a ver a mesma árvore sob um ângulo de 30 graus. Tem que ser menor. Pergunta: qual é a medida da altura dessa árvore? Qual é a distância que o observador estava de A até chegar na árvore? Qual é a distância de A até chegar ao topo da árvore? E qual é a distância de B até o topo da árvore? Vou chamar de Azinho. Dá para encontrar tudo isso com base nas aulas que eu dei, ou na aula que eu dei hoje. Tá? Professor, como é que eu vou começar isso aqui? Vou te ajudar rapidão para você fazer isso em casa. Dá uma olhadinha aqui. Quantos graus eu tenho total aqui? 60 e esse cara? 180. Fala para mim quanto vale o ângulozinho amarelo. 120. Se aqui é 120, aqui é 30, quanto vale lá em cima? Quanto? Todos concordam? 30? 30 mais 30 é 60, com 120 dá 180. Vou te fazer uma outra pergunta. Toda vez que eu tiver dois ângulos iguais, eu vou ter duas pernas o quê? Iguais. Dá uma olhadinha para mim. As minhas pernas têm o mesmo tamanho, tá? Ok? Se eu tiver com essa abertura, esse ângulo da minha direita é o mesmo da minha esquerda. Professor, ângulos iguais,
pernas iguais. Se essa perna vale 60, eu pergunto, quanto é que vale essa perninha aqui? 60, é isso mesmo, amigo. 60 metros. E aí eu te pergunto, dá para achar a altura? Cateto o quê? Cateto oposto, cateto o quê? Adjacente, hipotenusa. Nós vamos começar a próxima aula exatamente desse momento, beleza? Eu faço o desenho, retomo e faço esse comentário. Obrigado, gente.